Oi, pessoal, bom dia. A gente vai só aguardar mais alguns minutinhos para o pessoal conseguir se conectar e a gente já começa, tá bom? Toda vez que eu tiro do mundo, faço qualquer coisa, sai da apresentação. Mas toda vez que eu tiro, sai da apresentação. Bom, pessoal, então vamos começar nosso webinar de hoje. É, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sou a Luísa Giatti Dias, eu faço parte da equipe de segurança de produtos e assuntos regulatórios aqui do Intertalks. E hoje eu, junto com o Thales, da nossa equipe de Internature, vamos apresentar o webinar sobre defensivos agrícolas, classificação toxicológica e ambiental. Antes da gente entrar de fato nas classificações, é importante que a gente faça aí algumas definições de termos muito utilizados aí nesse mundo dos defensivos agrícolas. Então, quando a gente fala de produtos, né, a gente tem diversos tipos de produto. Então, o produto técnico, ele é aquele produto feito com base no ingrediente ativo, né, podendo conter ali algumas impurezas, estabilizantes, mas ele é o ingrediente ativo ali do nosso produto final. A pré-mistura, ela é uma etapa antes do produto formulado, né, do produto final, que é um produto obtido a partir ali do produto técnico. O produto formulado, ele é o produto obtido a partir do produto técnico, né, ele é nosso produto final. Então, ele tem ali, a partir de processos físicos, biológicos, a gente chega ali no nosso produto formulado, que contém, além do ingrediente ativo, né, do produto técnico, outros ingredientes. Outro tipo de produto que a gente tem é o produto atípico, que ele é um produto formulado, mas que ele tem ali na sua composição cobre, enxofre,
óleos vegetais ou minerais. Um outro tipo de produto final que a gente tem são os produtos biológicos e microbiológicos, que ele também é um defensivo, mas ele é composto ali por organismo vivo e tem como objetivo controlar ali uma população ou atividade biológica de um outro organismo considerado nocivo. O produto semioquímico também é um produto final, ele é constituído por substâncias químicas que vão ali é, agir numa resposta comportamental ou fisiológica de um organismo receptor. O produto bioquímico formulado, ele também é um produto formulado que vai ser, só que ele vai agir ali na parte de hormônios e enzimas. Pessoal, um ponto importante é que o chat ele fica desativado, né, para um melhor controle, mas as perguntas elas podem ser feitas no campo QA que a gente tem aqui no webinar. Então, algumas perguntas vão ser respondidas no final do webinar e o que a gente não conseguir responder agora, a gente vai responder posteriormente por e-mail, tá bom? Além disso, esse webinar está sendo gravado e aí o material depois é disponibilizado para vocês também. Agora, falando um pouco sobre os órgãos reguladores. Então, quando a gente fala de defensivo agrícola, a gente tem três órgãos que são responsáveis pela regulação desse produto, né? Então, o produto técnico, o produto formulado, ele vai passar por três instâncias. Então, a primeira instância é a Anvisa, é concomitante, né? Então, a gente tem a Anvisa, que ela vai ser responsável por receber os dados químicos, o dossiê toxicológico e os dados de resíduo daquele produto. E a Anvisa é responsável pela geração da classificação toxicológica do produto do defensivo agrícola. O MAPA, ele é responsável pela eficácia agronômica daquele produto, né? Então, ele vai receber dados químicos de produção, os dados de eficácia e de resíduos do produto, e ele que é responsável pela geração final do registro daquele produto. Além disso, a gente também tem o IBAMA, que é o órgão responsável pelas informações do meio ambiente. Desculpa, pessoal, eu tô um pouco doente, então a minha voz fica falhando um pouco. Desculpa. E o IBAMA, ele é responsável ali pelas informações de meio ambiente. Então, ele que vai receber também dados químicos de produção e o dossiê ecotoxicológico para gerar ali no final uma avaliação de potencial de periculosidade ambiental, que é a classificação ambiental que a gente também vai falar hoje, que é o PPA. Bom, então, fazendo um roadmap aí pelas legislações vigentes que a gente tem. Então, a gente tinha até pouco tempo atrás a lei 7.802, que era de 89, que era a nossa lei de agrotóxicos, né? Essa lei, ela foi revogada pela lei de 2023, né? Que foi publicada em dezembro de 2023, que a gente vai falar dela também. Então, era ela que estabelecia todos os critérios, os órgãos responsáveis por cada tipo de avaliação. Em 96, a gente teve a publicação da Portaria 84 do IBAMA, que ela é vigente até hoje, com alguns novos decretos, né? Mas ela é a portaria vigente até hoje, que tem a definição da avaliação lá do potencial de periculosidade ambiental, que é o PPA. Em 2002, a gente teve a publicação do Decreto 4.074, que ele regulamenta a Lei 7.802, e tem ali todos os critérios também de rotulagem, bula também de agrotóxico. Em 2012, a gente teve a publicação da Portaria 6 do IBAMA, que ela altera os anexos 4 e 5 da Portaria 84 de 96. E em 2019, a gente teve o marco regulatório ali da Anvisa para classificação de agrotóxicos. Então, a gente teve ali a adoção do GHS na comunicação de perigo à saúde para os defensivos agrícolas, né? Então, a gente tem a RDC 294, a gente teve três RDCs, né? São três resoluções da diretoria colegiada, então a 294, 295 e 296. As que são voltadas aí para essa parte de classificação toxicológica é a 294, que ela tem ali os critérios de classificação, todos os critérios baseados ali pelo GHS. E, só um minutinho. E a RDC 296, que vai estabelecer ali os critérios para rotulagem e bula de agrotóxicos. Além disso, em 2021, a gente teve a publicação da nota técnica 53, que ela vai ali
auxiliar essas RDCs, além de ela também trazer mais informações sobre a classificação, algumas informações que tinham ficado um pouco confusas na RDC, a nota técnica 53 ela acaba esclarecendo um pouco melhor essas informações. Em 2021, a gente teve a publicação do decreto 10.833, que ele altera o decreto 4.074, e ele traz ali a inclusão do GHS nessa parte de perigos à saúde. Então, ele acaba incluindo do decreto 4.074 as alterações feitas pelas RDCs de 2019. Em 2023, a gente teve a publicação da nossa nova lei de agrotóxicos, que é a 14.785. Essa lei ela tem alguns impactos, tanto na parte de registro, mas também na parte de classificação. Ela traz ali, nos seus critérios, que o GHS ele deve ser adotado tanto para perigos à saúde, como também para perigos ao meio ambiente. Então, isso é uma novidade, né? A gente ainda não tem nenhuma classificação GHS para os defensivos agrícolas para o meio ambiente, mas é uma coisa que tem aí esse ano que pode ser que venha acontecer por conta dessa nova lei, né? Então, essa lei ela tem 360 dias para ser implementada, né? Então, para os órgãos se adequarem a ela. Então, a gente vai ter muito provavelmente novidades aí, principalmente do IBAMA, para essa classificação. A classificação, agora entrando de fato na classificação toxicológica da Anvisa. Então, a gente tem ali na RDC 294 o artigo 39, que fala que a classificação, em função da toxicidade aguda dos agrotóxicos a fins de preservativo de madeira, deve ser determinada e identificada com os respectivos nomes das categorias e cores das faixas dos rótulos dos produtos, de acordo com os estabelecidos abaixo. Então, a gente tem ali, são 6 categorias. Então, a categoria 1, que é produto extremamente tóxico, que vai ter ali no seu rótulo e bula a faixa vermelha. A categoria 2, produto altamente tóxico, que vai ter também a faixa vermelha. A categoria 3, que é um produto moderadamente tóxico, faixa amarela. A categoria 4, que é o produto pouco tóxico, faixa azul. E categoria 5, produto improvável de causar dano agudo, faixa azul também. E aí, esses são os produtos que eles vão ser considerados classificados. E a sexta categoria é a de produto não classificado, que vai ter a faixa verde. Então, como que a gente chega nessas categorias, né, de classificação toxicológica? Ela é feita com base na toxicidade aguda, e ela vai ser avaliada pela toxicidade aguda oral, cutânea ou inalatória. Então, a gente vai ter, com base nas DL50 ou CL50, o enquadramento daquele produto em uma das. Desculpa, desculpa. Em uma das categorias. Então, por exemplo, se ele tiver ali uma DL50 oral de 250 miligramas por quilo, ele vai se enquadrar aqui nessa categoria, nessa faixa, né, entre maior que 50 e menor ou igual a 300. E aí ele vai ser categoria 3, medianamente tóxico. E aí a cor da faixa vai ser amarela. Então, principalmente por essa tabela que a gente vai se basear para chegar numa classificação toxicológica do produto. Então, ali no artigo 38 da RDC, é colocado também que essa classificação ela vai ser feita com base na categoria mais restritiva. Então, por exemplo, a gente vai ter os dados de toxicidade aguda oral, dérmica e inalatória. Das três vias, a que apresentar a menor DL ou CL, né, se enquadrando na menor categoria, vai ser a que vai ser a classificação do produto, a classificação toxicológica do produto. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, se um produto ele tiver uma DL50 oral de 2.500 miligramas por quilo, então que se enquadra ali na categoria 5, e a CL50 inalatória de produtos sólidos e líquidos como sendo 0,58 miligramas por litro, que isso se enquadra ali na categoria 3, a classificação toxicológica do produto vai ser categoria 3, produto medianamente tóxico, faixa amarela. E aí aqui é o exemplinho da faixa.
falando em classe categoria 5, é a categoria que a gente tem mais dificuldade de enquadramento. Por quê? As outras são muito claras, né? Então a gente tem, se a gente tiver uma DL50 menor do que 2.000, vai ser categoria 4, então fica mais fácil. A categoria 5, ela é uma categoria mais difícil, por quê? Os estudos, nem muitas vezes, eles não vão ter, vão ser realizados entre a dose máxima, né, de 5.000, que é a dose de categoria 5. Então, muitos dos estudos, eles são feitos fora do Brasil, né, e fora do Brasil, muitos países preconizam, são classificados só até a categoria 4, então, os testes, muitas vezes, são feitos só até 2.000 miligramas por quilo. Então, a gente muitas vezes não vai ter um dado ali, a gente só vai ter um resultado maior do que 2.000. Então, a gente precisa de outras informações para ter certeza que ele não vai ser uma categoria 5. Então, ali no item 1.5 do anexo 4 da RDC 294, a gente tem ali os critérios para enquadrar o produto como categoria 5. Então, quais são eles? Então, se o produto ele tiver uma DL ou CL50 que se enquadre de fato na categoria 5, então, uma DL50, por exemplo, de 2.500 miligramas por quilo, se informações confiáveis estão disponíveis e indicam efeitos tóxicos significantes em humanos, se nenhuma mortalidade é observada quando testada até os valores de categoria 4 pelas vias oral, inalatória ou cutânea, existem evidências de sinais clínicos de toxicidade quando testado até a categoria 4, exceto para diarreia, piloereção e aparência descuidada. Então, ali nos sinais clínicos, se a gente tiver outros efeitos, outros sinais clínicos de toxicidade que não esses, né, de diarreia, piloereção e aparência descuidada, a gente enquadra na categoria 5. Existem evidências confiáveis de potencial de efeitos agudos significantes para outros animais. Então, são esses os critérios. E somente será enquadrado como não classificado o produto que não se enquadrar em nenhum desses critérios definidos pelo item 1.5. Então, é mais difícil ser não classificado do que ser categoria 5. Falando um pouco agora sobre a classificação GHS, né? Então, a classificação GHS da Anvisa, ela adota todos os critérios que a gente tem ali no GHS para os perigos à saúde. Então, toxicidade aguda oral, toxicidade aguda dérmica, inalatória, cutânea, corrosão e irritação cutânea, corrosão e irritação ocular, sensibilização à pele, sensibilização respiratória, mutagenicidade, toxicidade para órgãos-alvo específico, exposição única, exposição repetida, carcinogenicidade, toxicidade à reprodução e perigo por aspiração. Então, a gente tem todas as classes de perigo que a gente já tem também para o GHS, também suas categorias de perigo adotadas na RDC. Porém, os estudos que são solicitados com o produto formulado, né, com o produto final, são esses aqui que estão circulados. Então, toxicidade aguda, por via oral, dérmica e inalatória, corrosão e irritação à pele, corrosão e irritação ocular, sensibilização à pele e mutagenicidade in vitro, né, e in vivo. Que o in vivo também hoje, que é o micronúcleo, também já temos também testes feitos in vitro. Então, os outros estudos, como que a gente chega nessas classificações, né? Com base nos ingredientes da formulação. Então, a gente tem aí monografias com o produto formulado, né? Do produto técnico. Então, que a gente tem ali monografias internacionalmente reconhecidas que possuem dados crônicos com aquele produto e também com os ingredientes que fazem parte ali do produto, né? Então, são os ingredientes não ativos daquela formulação, a gente também tem os dados deles e a gente faz com base nessas informações. Então, a gente vai fazer extrapolação conforme o GHS. Então, por exemplo, se um ingrediente ele tem ali informações de carcinogenicidade, a gente tem que verificar se ele não está acima dos limites estabelecidos pelo GHS para ver se não vai extrapolar para o produto formulado aquela classificação. Quais são os perigos que não são adotados pela Anvisa, né, na classificação do defensivo agrícola? Desculpa. Então, a gente não tem a adoção dos perigos físicos. Então, por exemplo, líquidos inflamáveis,
corrosão aos metais, explosivos, enfim, esses tipos de perigos não são adotados, né? E nem os perigos para o meio ambiente. Então, a classificação de perigoso para o meio ambiente agudo e crônico que a gente vê no GHS, a gente não tem contemplado na 294 da Anvisa. E aí, o que que a gente faz com essa classificação, né? Então, a gente chega nas classificações, na classificação toxicológica, na classificação GHS e de acordo com o artigo 46 da RDC 294, essa classificação ela deve ser adicionada no rótulo e na bula. Então, no rótulo, a gente adiciona as informações do GHS, desculpa, na coluna da direita. E na bula a gente coloca ali antes das informações de primeiros socorros, né? Então, lá naquela parte de informações de dados à saúde. Então, basicamente, a gente sempre tem que informar no rótulo e na bula a classificação e a comunicação de perigo. Então, o que que é essa comunicação de perigo? É, a Anvisa adotou algumas das informações, então, a gente tem é, a palavra de advertência, que ou vai ser perigo ou atenção, de acordo com as classificações que a gente tiver, né? Então, a gente tem que olhar ali na RDC 296 para verificar qual vai ser a palavra que vai ser utilizada. Os pictogramas, então, quais são os pictogramas que são pertinentes? Os pictogramas que podem ser possíveis de utilização são esses daqui, porque são os que são relacionados a perigos à saúde. Então, é, o crânio sobre ossos cruzados, ele está relacionado à toxicidade aguda, oral, dérmica e inalatória, as categorias mais graves, né? Então, categoria 1, 2 e 3. O ponto de exclamação a gente tem relacionado a perigos mais brandos, né? Então, as toxicidades agudas mais leves, que são a categoria 4 e categoria 5. Irritação à pele leve, irritação ocular, sensibilização à pele. O pictograma de danos à saúde, a gente tem relacionado a perigos sistêmicos, né? Então, uma sensibilização respiratória, carcinogenicidade, toxicidade para órgãos-alvo específicos por exposição única ou repetida, mutagenicidade. E aí a gente tem o pictograma aqui de corrosividade, né? Então, ele é utilizado para quando o produto ele for classificado como corrosivo à pele ou aos olhos. Então, esses são os pictogramas que são possíveis de utilização e também as frases de perigo. Então, as frases de perigo que forem pertinentes. Então, por exemplo, se o produto ele for classificado como tóxico agudo por via oral, categoria 4, a gente tem que usar ali a frase de perigo relacionada a esse perigo. Irritante à pele, a frase de perigo que for de irritante à pele. Então, você chega em toda a classificação do seu produto e depois disso, você faz toda a comunicação de perigo, verifica quais são qual vai ser a palavra de advertência adequada, quais vão ser os pictogramas que você vai adicionar e as frases de perigo. E aí, essas informações elas têm que estar tanto no rótulo quanto na bula do produto. Quando a gente fala de perigo, é sempre importante a gente lembrar desse conceito sobre risco e perigo, né? A diferença entre eles, muitas vezes a gente usa como sinônimo, mas eles não são sinônimos, né? Então a gente tem uma diferença importante entre esses dois termos. Então, o perigo, ele é a característica intrínseca daquele produto. Então, por exemplo, o produto ele é classificado como corrosivo à pele categoria 1. Esse perigo é do produto, não tem como a gente tirar ele daquele produto, ele faz parte, né, é intrínseco dele. O risco já é a possibilidade de ocorrer uma perda ou dano, então a gente tem uma incerteza, porque o risco ele vai depender da sua exposição àquele perigo, então o risco ele é o perigo pela exposição, e a exposição, a exposição é a intensidade, a duração e a frequência daquele contato. Então, aqui eu trouxe um exemplo disso, né? Então, a gente tem aqui dois trabalhadores expostos ao mesmo defensivo agrícola, com o mesmo produto, com o mesmo perigo. Então, quem apresenta menor risco, né? Desse lado aqui, porque ele está paramentado, né? Então, ele está utilizando os EPIs adequados para
a utilização daquele produto e diminuindo assim o risco. Então, o perigo vai continuar sendo o mesmo, mas o risco de exposição àquele perigo diminui muito, então ele está muito mais protegido, tendo muito menos chances de ter contato com aquele perigo daquele produto. Bom, pessoal, então, da parte de classificação toxicológica, eram esses os assuntos que eu tinha para tratar com vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Thales, que ele vai falar sobre a parte de classificação ambiental. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thales, eu trabalho no setor de meio ambiente na Intertox. A proposta dessa apresentação é apresentar para vocês como que é feita essa classificação ecotoxicológica junto do IBAMA. Então, tá, vamos voltar aqui, passou sem querer. É, a publicação principal do IBAMA, que ela vai basear todo esse processo da classificação do PPA, é a Portaria 34 de 96, como a Luísa comentou lá atrás. E no artigo 2º ela mostra que o objetivo é instituir esse sistema permanente da avaliação e controle dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Então, a gente vai focar nesse primeiro item, que é o item A, que é a classificação do potencial de periculosidade ambiental, o PPA. Mas ainda existem outras dimensões, né, desse sistema, como a avaliação do risco ambiental, que vai levar em consideração outras informações que são protocoladas ali junto do pedido de registro do produto, como a dose, o intervalo de reentrada e outros fatores. Mas então vamos dar continuidade para a gente ver aqui sobre o PPA. O artigo 3º ele estabelece as classes dos produtos quanto ao PPA. Então, de forma similar à Anvisa, a gente vai da classe 1 à classe 4, aonde o PPA ele aumenta da classe maior para a classe menor. Então, a classe 4 a gente vai ter o produto pouco perigoso, a classe 3 o produto perigoso, a classe 2 o produto muito perigoso e a classe um produto altamente perigoso. E não está aqui no slide, mas eu queria ressaltar que tem um parágrafo único desse artigo que ele diz o seguinte, que para aqueles componentes do agrotóxico, seja ingrediente ativo ou os outros ingredientes que vão ali para dar outras propriedades para o produto, se não existirem métodos de desativação aqui no Brasil, das embalagens ou dos resíduos, se o produto apresentar um potencial mutagênico ou potencial de teratogênico, que é para reprodução, ou carcinogênico muito acentuado, ou que as informações dos testes exigidos levem o IBAMA a considerar aquele produto como extremamente perigoso, ou seja, acima da classe 1 com PPA maior do que a classe 1, isso já torna esses produtos ou esses ingredientes automaticamente proibidos de conseguir seguir no processo de registro. E aí, no artigo 4º, ele diz que, para efeito da classificação do PPA, seus componentes e afins, devem ser apresentadas as informações desses anexos, mas aqui, nessa apresentação, a gente vai focar nesses anexos 4 e 5, que são essas tabelas aqui. Eu espero que dê para ver tudo, mas eu acho que deve ter cortado o último item da tabela, mas não tem problema. Essa tabela, então, ela vai trazer um monte de estudos que alguns eles são os mesmos que são pedidos para a Anvisa, outros eles são específicos para o IBAMA. Então, aqui está ressaltada na tabela, em verde, os testes que eles são considerados para fazer a classificação do PPA. Não que as outras não sejam levadas em conta, mas é que dentro do IBAMA eles elaboraram um sistema de ranqueamento onde existem pesos para alguns testes
E alguns testes específicos, que são esses que eu estou ressaltando em verde, eles são considerados para fazer essa aplicação do ranqueamento e dar uma nota final para o meu produto, dessa forma classificando, então, quanto à classe do PPA. Então, aqui, ressaltada, a gente pode ver a solubilidade ou a miscibilidade. É um teste que vai ser levado em consideração para PPA. A hidrólise, e embaixo aqui está a fotólise, mas não está aparecendo, pelo menos para mim, acredito que para vocês também não. E aí a gente pode ver que tem essas abreviaturas, que o PF seria então o PT, o produto técnico, o PF, o produto formulado, o IA é o ingrediente ativo, e aqui, nessa especificação da exigência, aonde estiver a letra T, é porque é preciso ter o teste completo. Aonde tem o I, é, pode ser uma informação referenciada. Onde tem as letras CR, que eu acredito que nessa primeira parte aqui não apareça, mas vai aparecer na parte seguinte, é porque são testes condicionalmente requeridos. Ou seja, o IBAMA pode vir a pedir esses testes se eles acharem que esses dados são importantes, porém, num primeiro momento, eles não são obrigatórios. Aqui nessa parte D já entra, então, mais esse aspecto ambiental da classificação, onde a gente vai ter os testes para micro-organismos, algas, organismos do solo, abelhas, microcrustáceos, peixes, bioconcentração em peixes, aves e plantas. Aqui a gente pode ver que para plantas, por exemplo, esse D.9.1, ele é condicionalmente requerido. Porém, se ele for requerido, e tem esse Bzinho aqui, pode ser uma indicação de uma bibliografia científica, por exemplo. Agora, o para micro-organismos, algas, organismos do solo, abelhas, microcrustáceos e peixes, eles são exigidos já no primeiro momento. E além dessa toxicidade para os organismos não alvo, nessa parte D, temos a parte E também, que é o comportamento no solo. Então aí entra o teste de biodegradabilidade, que aí ele é subdividido em biodegradabilidade imediata e em solos. O teste para avaliação da mobilidade e o teste para avaliação da adsorção ou dessorção. No artigo 4º, parágrafo 5º dessa portaria 84, ele especifica os tipos de solo que esses testes têm que ser feitos. Então, eu trouxe aqui, né, que são basicamente os solos mais comuns, né, do Brasil. Então, é um latossolo vermelho escuro, distrófico ou álico, latossolo roxo, clay solo e por aí vai, né? Porque na hora de você especificar isso, também tem o campo do solo que foi feito o teste. Esses que eu falei são, então, testes que são utilizados para fazer a classificação do PPA. E aqui na parte F entra também a toxicidade para animais superiores, que aí entra a toxicidade oral aguda para ratos, que entraria também na parte da Anvisa. E aqui nessa última parte da tabela, a gente vai ter o final da parte F, e a parte G, que é o potencial genotóxico, embriofetotóxico e carcinogênico. Aqui a gente pode ver que a maioria deles eles são condicionalmente requeridos. Esse anexo 4 ele foi alterado pela essa portaria 6 de 2012, como a gente já comentou lá no começo. Então, se vocês quiserem ver esses testes na íntegra com mais calma, eu aconselho vocês olharem direto nessa portaria número 6 de 2012. Mas todo o resto que estabeleceu o trâmite junto do IBAMA, ele vai estar, então, na portaria 84 de 96. Aqui eu trago para vocês uma planilha, que ela é a planilha que o IBAMA usa para fazer essa classificação de PPA.
Eu não sei se vocês conseguem enxergar o link que tem na parte inferior do slide. Se vocês não conseguirem acessar ou não estiverem vendo, a gente pode enviar por e-mail para vocês também. Mas é mais para exemplificar quais são esses parâmetros das análises dos testes que eles e como eles vão sendo classificados. Então, por exemplo, para esse teste C.8, que é o de solubilidade, você então teria o teste do seu produto, formulado técnico, e você preencheria nessa célula que está em azul, onde você informa o valor, e automaticamente essa planilha vai aplicando esses testes condicionais do IBAMA para chegar na classificação do PPA. Então aqui também vão ter as tabelas dos critérios, né, com os valores e as classes relacionadas a esses intervalos. E embaixo ele já mostra então qual que seria a classificação do produto, no PPA, para aquele teste específico. Então, eu não vou mostrar todos da planilha, elas estão disponíveis online no site do IBAMA. Então, a gente vai ter aqui também o teste 2, né, de mobilidade, onde vai ter aqui o fator de retardamento, onde você também informa o valor e ele vai comparando. Numa outra aba dessa planilha, a gente vai ter essa tabelinha, aonde vão ter os testes que eles são utilizados para fazer essa classificação, esse ranqueamento, e eles têm pesos. E tudo isso já está incorporado na planilha. Então, naquela primeira aba que eu mostrei no slide anterior, eu vou colocando os resultados dos testes, desses testes aqui que estão mostrados, que são aqueles que eu também destaquei lá na planilha do anexo 4. E aí, aquela classificação para aquele teste específico vai aparecendo aqui também nessa parte, nessa aba de fechamento. E aqui no canto inferior esquerdo já vai me aparecer, então, classificado o PPA do produto que eu estou fazendo os testes. Então, nesse exemplo aqui que a gente está colocando, com base nos resultados da outra aba, ele me classifica aqui como classe 1. Então, que seria então a classe com maior PPA. Um pouco mais embaixo, nessa planilha de fechamento, vai aparecer então essas frases de advertência, que também aparece automaticamente com base nos resultados da outra aba da planilha. E aqui também é seguindo o mesmo exemplo, com base nas informações que a gente está colocando na outra aba, e ele vai me aparecer quais as frases de advertência que eu devo colocar ali no rótulo e na bula. Então, para esse produto, exemplo aqui, a gente vai aparecer essas frases que estão aqui. Esse produto é altamente móvel, ou então ele é altamente persistente, altamente bioconcentrável. Tudo isso dependendo desses resultados. E feito de forma automática, como eu falei. À medida que você vai alterando os valores, essa parte das frases de advertência, elas atualizam automaticamente. Agora, falando um pouco mais dessa parte de classificação, quanto a produtos atípicos, que são aqueles que a Luísa comentou no início, que são os que possuem na sua formulação os componentes de cobre inorgânico, enxofre inorgânico ou óleos, como mineral e vegetal. E, além disso, também entra nesse anexo os espalhantes adesivos, né? Então, aqui é aquela mesma tabela que do anexo 4, porém aqui ele especifica quanto à necessidade ou não da apresentação dos estudos para cada categoria desses produtos atípicos, né? Então, a gente pode ver que o produto atípico feito com base aí a óleo vegetal, ele vai ter uma série de testes que eles não são exigidos, certo? Então, aqui seria os mesmos testes, né? A parte C, a parte D, aqui, da toxicidade para organismos não alvos, e a parte E, F e G, aqui. Então, a gente pode ver que para alguns produtos atípicos, eles já não precisam fazer testes, porque, por exemplo,
aqui na parte E, a gente vê que para cobre inorgânico, enxofre inorgânico e óleo mineral, ele já tem uma classificação que ele já é pressuposta, né, para esses produtos. E seria, então, para o IBAMA, basicamente isso. E além desses testes, que vai da parte C a F, para os produtos atípicos ainda tem algumas informações adicionais que podem ser pedidas. Então, nesses casos, seria então resíduos não sulfonados, hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, ponto de inflamabilidade, índice de iodo e saponificação. Bom, pessoal, voltando a falar um pouco agora sobre as soluções Intertox, né? Então, a Intertox ela é uma empresa de consultoria, né, de risco químico, de perigo químico. Então, a gente está em diversos segmentos aí. E nesse mercado, né, de defensivos agrícolas, a gente tem o projeto que é a gestão de defensivos agrícolas. Nele, seriam 360 ali na, na, na consultoria da gestão do defensivo agrícola. Então, envolvem diversos serviços, mas eles são totalmente personalizáveis, né? Então a gente pode ter um projeto específico só para uma execução de uma dessas etapas, ou ter todas as etapas, né? Então a gente tem desde avaliação regulatória, avaliação toxicológica, avaliação de componentes toxicologicamente relevantes, que não foi um tema abordado aqui hoje, mas também é um assunto que tem bastante dúvida, né? De quais componentes daquela composição do produto formulado é, são toxicologicamente relevantes e devem estar descritos ali no rótulo e na bula do produto. Avaliação do transporte rodoviário de defensivos agrícolas fracionados, então que tem ali algumas coisas previstas pela resolução da NTT. Relatório semestral de agrotóxicos do IBAMA, a elaboração do PAT, elaboração do FLORA, elaboração de rótulo e bula, avaliação de estudos toxicológicos e ecotoxicológicos, então, para auxiliar aí nas classificações com base nos estudos que vocês tenham dos produtos, e o registro do produto. Então, da gestão dos defensivos agrícolas é isso. Além disso, eu convido vocês também para participar do nosso próximo webinar, que também vai ser ministrado por mim, que vai acontecer na semana que vem. Dia 5 de junho, a gente vai falar um pouco sobre os inventários de substâncias químicas na América do Sul, que é um assunto que está super em alta, né? A gente tem visto os países da América do Sul se adequando para esse tipo de notificação, né, que a gente já vê bastante, por exemplo, na Europa, mas que a gente aqui na América não tinha tanto. E agora a gente já tem alguns países que já estão com legislações ativas e que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quais são as informações que precisam ter ali para notificação. Então vai ser um webinar também bem interessante, focado nesses inventários da América do Sul. Vai acontecer no dia 5 de junho, às 10 da manhã. Pessoal, o que a gente tinha para apresentar aqui hoje era isso. Eu separei aqui algumas perguntas que a gente recebeu para responder. Foi perguntado aqui: existe alguma regulamentação? Não, beleza. Quando realizamos o protocolamento de uma composição de uma matéria-prima de agroquímicos, preciso fazer no MAP na Anvisa ou apenas da Anvisa? Então, a composição do produto, ela tem que ser feita, tem que ser encaminhada no dossiê dos 3 órgãos. Então, a gente encaminha para o IBAMA, para o MAPA e para a Anvisa. A FISP, que pode ser usada como base para verificar a classificação toxicológica do defensivo, a FDS ela vai trazer sim a classificação, né? Então, como a parte você só tem que verificar certinho os perigos que são adotados pela Anvisa, né? Então, por exemplo, se tiver ali na FISP, que é FDS, né? A nova nomenclatura do documento, se tiver ali uma classificação para meio ambiente ou para perigo físico, essa comunicação não vai ser passada para o rótulo e bula do produto. Então, só tem que tomar esse cuidado, né? Então, verificar ali na seção 3
só as informações que são pertinentes aos perigos à saúde. Bom, pessoal, das perguntas eram essas. O restante a gente vai responder depois por e-mail, tá bom? Todas as perguntas que foram feitas que não foram respondidas durante o webinar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. A Intertalk está aqui para auxiliar vocês tanto nesses assuntos quanto como em outros relacionados também a produtos químicos. Muito obrigada mesmo e até o próximo webinar.